Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Rosivan Rodrigues. Estou aqui hoje para falar sobre o plano cartesiano, sistema cartesiano ortogonal, a pedido da aluna Maria Alecrim, né? Abraço, dona Maria. Então vamos falar sobre o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano, né? Plano cartesiano ou sistema cartesiano ortogonal é a relação que tem entre os números dessas duas retas que vocês estão vendo aí, a reta x e a reta y. Vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Para a gente entender um pouco melhor. Bom, esse primeiro eixo que vocês estão vendo aí, na horizontal, ele recebe um nome, é o eixo das abscissas, ou simplesmente conhecido também como o eixo x, esse eixo horizontal, onde nós temos aqui a partir da origem, nós temos aqui a origem no centro dos dois eixos, para a direita valores positivos, no sentido aqui para a direita, e para a esquerda valores negativos também, com uma setinha representando que isso é infinitamente maior para a direita ou para a esquerda, ou seja, nós temos aí a representação até o número 6, mas ela poderia ser muito maior, porque o conjunto dos números naturais e inteiros é infinito, né? Esse é o eixo x, o eixo das abscissas. Aí nós temos o eixo das ordenadas, que é esse eixo y no sentido vertical, também representado por uma reta infinita, por isso as duas setinhas aqui. Aqui no centro da origem do plano cartesiano, nós temos aí no eixo y, positivo para cima, né? No sentido para cima é positivo, no sentido descendo aqui para baixo é negativo, né? E depois nós temos aqui a origem do sistema, que está no centro, e a relação entre os números de um eixo com o outro eixo formam os pares ordenados, como aqui a gente está vendo um exemplo, o par ordenado B, né? Então, o que é o par ordenado? Como o próprio nome está dizendo, né? É um par que tem um par de números que tenha ordem. Ordem no sentido de apresentação. Quem surge primeiro, né? A ordem é sempre essa daqui, ó, x, y. Então, num par, a vírgula para separar um elemento do outro significa que é um par, né? Tem dois elementos. E temos que obedecer essa ordem. Primeiro, x, onde está x? Está no eixo das abscissas, está aqui no eixo x. Os elementos aqui a gente vai localizar eles. E o y está no eixo das ordenadas, a gente vai localizar os elementos aqui no eixo das ordenadas. Então, esse ponto B é formado pelos elementos 6 e 5. 6 da reta x e 5 da reta y. Então, primeiramente, nós localizamos o 6 na reta x, que está aqui. Depois, a gente localiza o 5 da reta y, aqui na reta ordenada. E o ponto 6 da reta x vai se encontrar com o ponto 5 da reta y. E esse ponto de encontro recebe o nome, eu coloco uma letra maiúscula para representar. E esse é um dos pares ordenados que nós temos aí no sistema cartesiano. Depois a gente tem um ponto A aqui, formado pelos elementos menos 5 e 3. Então, novamente, primeiro está na reta x, segundo está na reta y. Então, localizo
5 negativo na reta X, aí eu procuro aqui na reta X, o 5 negativo está do lado esquerdo aqui, né? Localizei ele. Agora eu localizo o 3 da reta Y e o encontro entre esses elementos vai formar o ponto A. Depois a gente tem um ponto C aqui também, que é um número decimal, mas é fácil de entender, né? O 4,5 e menos 3,5. O 4,5, 4,5, é um valor que ele está após o 4 e antes do 5, né? Exatamente aqui na metade. E menos 3,5 também está na metade entre o menos 3 e o menos 4. Então nós vamos ter, na hora de fazer a ligação, esse ponto aqui, chamei de ponto C. Importante ainda falar que o plano cartesiano ele está dividido em 4 segmentos, 4 quadrantes, como vocês podem ver aí. Ó. O primeiro quadrante são os pontos que ficam nessa região aqui. Qualquer ponto que ficar nessa região pertence ao primeiro quadrante. Depois nós temos o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Repara que a ordem dos quadrantes é no sentido anti-horário. Sempre lembrar disso, tá? É no sentido anti-horário. Pode prestar atenção nos ponteiros do relógio, que é diferente, né? O sentido horário seria o inverso. Aqui nós temos sentido anti-horário. Pois bem, nós vamos falar, na verdade, das atividades. Já conhecemos um pouquinho sobre o que é o plano cartesiano. E agora nós vamos falar da atividade que está na 5ª semana da turma do EJA Médio, disponibilizada aí na plataforma Aprendizagem Conectada da SEDUC Mato Grosso. Vamos lá, atividade 1. Com a correria do dia a dia, muita gente acaba se esquecendo de coisas muito importantes, como, por exemplo, cuidar da saúde. Mas quando um problema aparece e precisa de um médico, nem sempre é fácil conseguir o atendimento público gratuito com rapidez. Por conta disso, e preocupada com essa pandemia do momento, a dona Helena resolveu contratar um plano de saúde para sua mãe. Para selecionar o melhor plano, ela precisou fazer uma pesquisa sobre os valores e os custos de serviços similares de 2 planos de saúde de sua região. Após catalogar os dados de várias empresas, dona Helena chegou aos seguintes resultados. Vamos prestar atenção agora nos resultados que ela chegou, tá? Que são o plano 1 e o plano 2. No plano 1 será cobrado uma taxa de R$ 850 por mês, dando direito a quantas consultas forem necessárias. E no plano 2 será cobrado o valor de R$ 250 para manutenção e a cada consulta será cobrado o valor de R$ 100 pago no ato da consulta. Na análise e solução das questões a seguir, chamaremos de X o número de consultas e Y é o valor total a ser pago. Então repara aí que nós temos 2 planos e a dona Helena ela precisa fazer a escolha entre um plano e outro. Letra A. De acordo com essas informações, determine a expressão algébrica correspondente ao plano 1 e ao plano 2. Então a atividade está pedindo para que a gente determine uma expressão algébrica. Quais são os dados do plano 1? O plano 1 vai cobrar uma taxa de R$ 850 por mês. Um valor alto, mas somente isso que ele cobra, só a taxa. Independente do número de consultas. Então a pessoa que contratar esse plano 1, se ela precisar de 10 consultas no mês, ela pode fazer pagando este valor. E se ela não fizer nenhuma consulta também, ela pagará o mesmo valor. Quando se fala em expressão algébrica,
A álgebra ela é um campo da matemática que trabalha com as variáveis, com as incógnitas, as letras, né? Então, quando se diz expressão algébrica é porque a gente vai ter, em um determinado momento da expressão, um termo desconhecido. No caso nosso aqui, é o termo y na primeira expressão, né? Temos também o plano 2. Esse foi o plano 1, agora o plano 2. Os dados do problema e do plano 2 são R$ 250 de manutenção e R$ 100 por consulta. Então, a nossa expressão algébrica no plano 2 é diferente. Y é o total a ser pago, né? Então, o total a ser pago vai ser igual a 250, porque é a taxa fixa, independente do número de consulta, tem que pagar esse valor, mais R$ 100 por cada consulta. X, então, representa o número de consultas. Só lembrando aqui que quando a gente tem um valor numérico junto com uma variável, que é uma letra, eles estão multiplicando entre si, tá? Então é 100 vezes o número de consultas, que é o x. Aqui está, então, a letra B, que é o que ele pediu, a atividade pediu, né? Completar as tabelas abaixo utilizando as informações do plano 1 e plano 2. Eu destaquei para vocês aqui o plano 1, essa parte da tabela, e o plano 2 nessa outra parte da tabela em verde. Bom, o número de consultas de 0 a 5, nos dois casos, né? No plano 1 e no plano 2 também. O número de consulta é o mesmo. A equação da função, no plano 1 a equação é y igual a 850, que é a taxa fixa, é a expressão algébrica que nós fizemos ali na letra A. Então ela se repete em todas as situações. E o valor a ser pago, vocês podem observar que é o mesmo. Por que é o mesmo? Porque independente do número de consultas, vai cobrar essa taxa de R$ 850, que é a única taxa do plano 1. Então a pessoa optando por esse plano vai pagar esse valor, não importa a quantidade de consultas que ela faça. Já no plano 2, aí nós temos um cálculo diferenciado, porque a equação é diferente. Ó. A equação da função no plano 2 é R$ 250 mais 100x. Quem é o x? O que representa x? Representa o número de consultas. Então, na primeira linha que eu tenho ali, 0 consultas, eu tenho 100 vezes 0 é igual a 0. 250 mais 0 dá R$ 250. Já quando eu tenho uma consulta, eu tenho 250 mais 100 vezes 1. Bom, 100 vezes 1 é 100. 250 mais 100, 350. E assim por diante, vocês podem ir identificando aí. Vou destacar aqui a da quinta consulta, tá? Para não ficar muito repetitivo. Então, lá na quinta consulta, nós temos y igual a 250 mais 100 vezes x. Só que agora o x é 5 porque são 5 consultas. Aqui existe a multiplicação, então eu tenho que fazer ela primeiro, né? 100 vezes 5 dá 500. E 250 mais 500, R$ 750 no plano 2, com 5 consultas. Utilizando dessas informações na letra B, que nós já fizemos, já mostrei para vocês agora, faça os gráficos no plano cartesiano, né, num sistema quadriculado de malha, né? Bom, pessoal, então nós temos essa representação aqui, onde vocês podem ver que aqui o 0 seria a nossa origem do plano cartesiano, né? Então nós teríamos essa reta y. Então os valores aqui é o que a pessoa iria pagar
Então, em reais é o que representa a reta Y. Aqui nós temos a reta X, que vai representar o número de consultas. Para a esquerda nós teríamos a continuação da reta X e para baixo nós teríamos a continuação da reta Y. Então isso aqui é o nosso primeiro quadrante do plano cartesiano. E o comportamento do gráfico ficaria dessa forma aqui, ó. A reta verde representa o plano 1. Independente do número de consultas, a pessoa vai pagar R$ 850. Então, com 5 consultas, pagou R$ 850, né? E o plano 2, representado aqui pela setinha azul, vai representar a quantidade paga conforme está lá na tabelinha que a gente viu agora há pouco ali. Então, o que é que nós vamos fazer? A partir da quinta consulta, que lá na tabela só tem a quinta consulta, nós vamos ver qual é o número mínimo de consultas aí que eles pagariam o mesmo valor, independente do plano. Então vocês podem ver que se a gente prolongar o plano 1, que é a reta verde, nós teríamos essa situação. Prolongando o plano 2, que é a reta azul, com um número maior de consultas, nós teríamos essa ilustração. Aqui nós temos o ponto de intersecção, ou seja, de encontro entre esses dois planos. Então aqui representa exatamente que com 6 consultas a pessoa paga R$ 850 em qualquer um dos planos. Ou seja, menos que 6 consultas, até 5 consultas, é mais vantajoso escolher o plano 2, que é o plano em azul. Na sexta consulta, tanto faz, ou seja, se uma pessoa for utilizar o plano 6 vezes durante o mês, tanto faz a escolha ser o plano 1 ou o plano 2, vai pagar R$ 850. E a partir da sétima consulta, o plano 1 é mais vantajoso, porque ele continua com R$ 850, enquanto o plano 2, a partir da sétima, ultrapassa bastante esse valor, como vocês podem ver aqui na pergunta, né, da letra D, que pergunta assim: e com 10 consultas? Então eu esquematizei aqui no plano 1, com 10 consultas é R$ 850, conforme a gente já viu, esse plano 1 só cobra manutenção. E no plano 2, com 10 consultas, nós temos a fórmula 250 mais 100 vezes x, que é o número de consultas. Então, trocando x por 10, nós temos 100 vezes 10, que é igual a 1.000. 250 mais 1.000 dá 1.250. Então, com 10 consultas no plano 2, pagaria R$ 1.250. Ou seja, aquilo que eu já comentei antes. A partir de 7 consultas é mais vantajoso o plano 1. Então, esse tipo de situação está comum no nosso dia a dia, né? E aí o plano cartesiano, as funções, as expressões, elas nos auxiliam nas tomadas de decisão, né? Como foi o caso da Helena, que ela pesquisou, né? O correto é a gente pesquisar mesmo. Ela encontrou 2 planos e ela foi verificar o perfil da família, ver qual plano se adequa melhor, né? Qual plano seria o mais viável, mais econômico. Então, se é uma família que usa no máximo até 5 consultas por mês, né? Se a mãe dela usasse no máximo 5 consultas, compensaria o plano 2. Se a pessoa vai usar muitas consultas, compensa o plano 1. Pessoal, então é isso que eu queria
trazer para vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado, que eu tenha contribuído, né? Meu muito obrigado aí. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para estar acompanhando, fortalecendo o canal aí. E deixa o seu joinha aí. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.